Sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Você que está online aí, muito bem-vindo. Você pode também compartilhar o link dessa transmissão com quem você ama e com quem você não ama também. Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim, ó: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, e eu me identifico tanto com ele, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero ler só mais uma vez o versículo 5 de Lucas 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Curve a sua cabeça. Pai, a gente tem daqui algum tempo, pouco tempo, mais uma semana começa. A gente precisa da tua voz, Pai. Somos pessoas diferentes, nós não nos conhecemos, mas o Senhor sabe quem é cada um de nós. O Senhor conhece tudo sobre nós, e nós te pedimos, ó Espírito Santo, presenteia-nos com a tua presença. Voa sobre nós, Pai, envolva-nos com a tua doce presença. Fala conosco e que o meu coração inflame, que a minha vida encontre sentido, que a tua presença me avive. E eu não quero saber de nada mais, eu só quero a tua voz. Eu não quero saber do amanhã, eu não quero saber das pessoas, eu não quero saber dos problemas. Eu só quero sair deste culto dizendo para minha alma: Deus falou comigo, e se Ele fala comigo eu me levanto. Se Ele fala comigo, a minha vida encontra sentido. Se Ele fala comigo, eu não sou mais o mesmo. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus está indo para Jericó. E aqui aparece um personagem, e a Bíblia nos dá uma informação valiosa sobre ele. Zaqueu era baixinho. Raramente a Bíblia fala de características físicas dos seus personagens. A gente ouve lá sobre Saul, que era o contrário de Zaqueu, que era um homem alto, forte, bonito. E a Bíblia diz que Zaqueu era, baixinho. Então por que é importante falar que Zaqueu era baixinho? Por que simplesmente não diz que ele subiu numa árvore e viu Jesus? Nada na Bíblia está aqui por acaso. Eu acredito que se Zaqueu era um adulto baixinho, é muito provável que ele também fosse uma criança baixinha. E a gente sabe, eu posso dizer, que existe uma desvantagem para uma criança quando ela cresce menos que os demais. Uma criança que cresce menos que os demais, ele tem uma probabilidade de ser intimidado pelos outros. Há uma probabilidade muito grande de ser perseguido, por exemplo, na escola.
zombarem dele, de não darem muito valor, eu estou propenso, por ser baixinho, criança, a talvez voltar para minha casa chorando, porque colocaram alguns apelidos em mim, ou porque brincaram comigo. E tem pessoas que simplesmente carregam cicatrizes até na fase adulta, pelo tratamento que tiveram quando criança, por serem baixinhos, por crescerem menos que o normal. A Bíblia nos dá uma informação: Zaqueu é um baixinho. Eu sei a altura dele. E nós sabemos também, além dele ser baixinho, a Bíblia fala uma outra característica dele. A Bíblia fala o trabalho dele. Quem Zaqueu é? Zaqueu é um publicano, um cobrador de impostos. Zaqueu não é judeu, então ele não é amado pelos judeus. Muito pelo contrário, ele é o camarada que cobra o imposto do judeu. E Zaqueu não é romano. Ele trabalha para Roma, mas ele não é romano. Então ele é baixinho, ele é um cobrador de impostos, e ele é uma pessoa não grata pelos outros. Eu não sei se você consegue perceber, ele é um cara rico, a Bíblia diz que ele é um cara rico, e essa riqueza ele conseguiu explorando pessoas, mas ele não consegue usufruir da riqueza, porque ele é baixinho, e ele não é aceito por ninguém. Ele mora com os judeus, mas os judeus não gostam dele. Ele trabalha para Roma, mas ele não é um romano, e Roma apenas o atura. Zaqueu, ele é um camarada que tem tudo para ser um rejeitado. Tudo. Porque por mais que ele arrecade impostos, por mais que ele tente encher os cofres de Roma, ele nunca vai ser aceito como romano. E além de tudo isso, ele é baixinho. Ou seja, Zaqueu é uma desgraça, coitado. Ele é complicado. E eu posso dizer para você os desafios de ser baixinho. E falo isso sem nenhum tipo de... Não tenham dó de mim, viu? Tenha raiva de mim, mas não tenha dó. Dó não. Eu quero dizer para você, cuidado com as pessoas que ninguém gosta. Viu? Tome muito cuidado com as pessoas que ninguém gosta. Todo mundo aqui talvez seja você, essa pessoa. Ou talvez você conheça alguém e fale assim: puxa vida, o fulano ali, ninguém vai com a cara dele. Ele é estranho. Nossa, lá na empresa, meu Deus do céu, ninguém suporta. Tome muito cuidado com aquelas pessoas que simplesmente são bloqueadas, ou são deixadas de lado, são excluídas. Tome muito cuidado, porque Deus tem um jeitinho especial de lidar com essas pessoas. Deus tem um jeitinho especial de lidar com aquelas pessoas que ninguém gosta dela. Sabe aquelas pessoas insuportáveis, intragáveis? Deus tem um jeito de tornar essas pessoas especiais, diferentes e espetaculares. Então, para você que é o insuportável, tem uma esperança nessa palavra. E para você que fica falando que alguém é insuportável, fica na sua, porque essa pessoa pode te surpreender logo logo. Muito cuidado, porque quando Jesus encontra uma pessoa atrapalhada, ele tem um poder maravilhoso, quando a encontra de verdade, de transformar completamente essa pessoa. Deixa eu ver quantos atrapalhados aqui foram transformados por Jesus. Tem alguém que fala: pastor, eu era um camarada muito, mas muito atrapalhado, nem eu mesmo me aguentava. Olha o que Jesus fez, meu irmão. Olha, não, deixa eu ver, mas fala sério, sem que fala assim: pastor, eu antes de Jesus eu era um bicho estranho. Quem é? Deixa eu ver os bichos estranhos. Jesus é, uma salva de palmas para Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é incrível. Que bom que eu conheci vocês depois de Jesus. Que bom que eu encontrei vocês depois de Jesus. Eu quero me dirigir aqui para pessoas que talvez ninguém goste de você. A gente sabe quando ninguém gosta da gente. A gente sabe quando a gente está num ambiente e as pessoas só nos suportam. A gente sabe. A gente sabe quando as pessoas só nos toleram por educação, mas nos olhos dela fica claro que elas não nos suportam. Eu quero dizer para você que Jesus tem um jeito especial de transformar o seu destino.
Tem pessoas nessa sala aqui que nunca foram capazes de se ajustar a nada. Nunca se ajustou à sua família, nunca se ajustou a um trabalho, nunca se ajustou a nada, nunca foi bem aceito, sempre viveu debaixo de situações de remendo. Eu tenho uma palavra para você: o encontro com Deus hoje pode mudar a história da sua vida. Eu quero declarar hoje, você que fala: pastor, eu me sinto um patinho feio, eu me sinto um peixe fora d'água na minha família, falam até que eu sou adotado porque eu não me pareço com ninguém, é o tempo todo dizendo: ó, você trabalha para Roma, mas não é romano, você vive no meio dos judeus, mas não é judeu. Eu quero dizer que Jesus vai passar por aqui hoje, e quem te viu, viu, porque quem não viu não vai ver mais. Jesus tem um jeito especial, há uma unção poderosa. O diabo não faz isso, macumba não faz isso, ninguém faz isso, mas o meu Jesus faz. Ele pega seres extremamente atrapalhados, com uma história confusa, que nunca se ajustaram a ninguém, a nada, e um encontro com Ele muda as suas histórias para sempre. É um coletor de impostos, é um baixinho. E é interessante que Zaqueu é rico, mas para que me vale riqueza se ninguém gosta de mim? De que me vale ter dinheiro se ninguém gosta de mim? Porque não tem como você ser um cobrador de impostos gentil. Não tem como você trabalhar para o Império Romano e cobrar as pessoas com gentileza. Zaqueu é um camarada que ele é um problema. Por quê? Ele não é aceito nem na igreja e nem no bar. Zaqueu não é aceito nem no clube e nem no fluxo. Zaqueu não é aceito em lugar nenhum. Zaqueu é alguém que ninguém quer. Ele é um problema. Ele é baixinho, ele é estranho, ele é cobrador de impostos, ele é corrupto. Ninguém quer ele, nem quem é de Deus e nem quem não é de Deus. Zaqueu está no hiato da vida. É aquele camarada que se olha torto para ele. Mas por que eu vou olhar torto para Zaqueu, se Romanos 3:23 diz que todos pecaram? Olha como o ser humano é engraçado. Nós olhamos torto para algumas pessoas e falamos assim: essa pessoa é um problema, essa pessoa é insuportável, essa pessoa é intragável. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Sim, Zaqueu é um pecador, mas você também é. Aquela pessoa que você não suporta é um problema, mas você também é. Aquela pessoa que você fala: meu Deus do céu, eu quero ela longe, mas você também. Tem pessoas que querem você muito longe delas. Eu quero falar com algumas pessoas aqui que podem até admitir que são baixinhas. E esse baixinho que estou falando aqui não é a estatura, não. Esse baixinho significa qualquer vulnerabilidade que você tenha na sua vida, qualquer limitação. Limitação familiar, limitação de dons, limitação de região que você mora, limitação financeira. Talvez alguns aqui são baixinhos. Baixinhos como pais, baixinhos como pregadores, baixinhos como profissionais. Baixinhos. E eu sei que alguns aqui estão fazendo o seu melhor para lidar com as suas limitações. Eu fico tentando imaginar se Zaqueu ele não se tornou rico exatamente porque ele era baixinho. Porque nós temos uma mania, para não lidar com as nossas limitações, para não lidar com as nossas deficiências, a gente quer compensar a dor de um lado com o sucesso no outro. Então, para não encarar que a minha casa é um fracasso, eu trabalho em 5 empregos. Para eu não lidar com a minha vida emocional, que eu nunca consegui me dar bem no amor, então eu vou fazer 5 faculdades, uma atrás da outra. Eu simplesmente exagero de um lado para esquecer o fracasso do outro. A Bíblia diz que Zaqueu era um camarada rico. E talvez ele, para não ter que lidar com a rejeição de ser um judeu, de alguém que não era amado pelos judeus, não era amado pelos romanos, e era baixinho, então ele falou: alguma coisa eu vou dar certo nessa vida, eu vou ser rico. Eu vou ser rico. E eu me pergunto, quantos de nós aqui, pelo fato dos traumas que carregamos, estamos compensando a nossa vida fazendo coisas ao extremo? Estamos nos matando para disfarçar os fracassos que estão lá.
Estou me esforçando, lutando, porque eu me sinto fora do padrão. Eu me sinto um filho rejeitado por minha mãe. Eu me sinto uma pessoa deslocada. Eu queria ter dons como aquele ali, mas não tenho. Então o que eu estou fazendo? Os meus pensamentos, a minha vida, eu estou tentando colocar palmilha no sapato para ser mais alto. Eu estou tentando ficar na ponta do pé para ser mais alto. Ou seja, eu estou tentando fazer uma vida de artificial para compensar quem eu não sou. Por quê? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando esconder aquilo que nós nos consideramos fracos. Eu, Diego Menin, quando eu era adolescente, eu colocava a palmilha no meu sapato, ficava com os pés tudo vermelho. Não tenho vergonha de falar não. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ser baixo. Hoje não, tinha vergonha. Tinha vergonha de tirar a foto, porque todo mundo, os cavalão tudo alto. Então na hora de lidar com a minha vulnerabilidade, na hora que todo mundo ia ver, fica todo mundo um do lado do outro, eu falava, meu Deus, esse momento não. Eu gosto quando a gente fica sentado, porque sentados nas cadeiras, a minha vulnerabilidade não aparece. Eu gosto quando a gente fica deitado lá, fazendo uma atividade, assistindo um filme, mas não, em pé não, porque a minha vulnerabilidade vai ficar forte. E eu quero perguntar para vocês, quantos de nós estamos colocando palmilhas nos sapatos só para não lidar com a nossa vulnerabilidade, só para não entender e dizer, eu tenho esse limite, eu sou diferente dos outros, eu não sou como todo mundo. E eu sinto muito, por mais baixinho que você seja na área profissional, emocional, tem coisas que se você não enfrentar, elas não serão curadas. Não adianta você se enganar, ocupando o seu tempo, tentando ser bom em outra coisa, porque no final do dia, você vai olhar no espelho e dizer, eu sou um baixinho, eu sou um rico, mas eu sou um rico baixinho. Eu trabalho, ganho muito dinheiro, mas meu casamento é uma porcaria. Eu trabalho, eu ganho muito dinheiro, mas a minha saúde está um lixo. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas eu tenho um trauma de não ser o filho querido da minha mãe e do meu pai. Eu me pergunto, quantos de nós vamos continuar escondendo quem a gente é de verdade? Zaqueu era baixo, era rico, era um sistema de correlação, é um sistema de compensação. Já que eu não sou excelente de uma coisa, eu vou ser excelente na outra. E muitas vezes leva uma pessoa a ser bem sucedida porque ela tem medo e pavor das suas desvantagens. Eu quero dizer que o que nos faz tentar compensar as nossas desvantagens é quando a gente tem dificuldade de olhar para quem a gente é. Você já teve medo de alguém não gostar de quem você realmente é? Você já teve medo de alguém gostar de quem você é? E aí por isso que você virou um personagem? Você anda na ponta do pé? Você não pode andar naturalmente, porque você tem vergonha da sua altura. Então você anda na ponta do pé. Você não gosta do seu corpo, então você tem que andar com 25 cintas na barriga. Quase não respira. Oh, Pai do Senhor. Mas você acha que um dia o amor da sua vida não vai ter que conhecer essa pancinha? Você tem vergonha da sua voz? Você tem vergonha do seu cabelo? Você tem vergonha da sua casa? Você tem vergonha de alguma coisa? E será que é por isso que a gente fica com medo? Porque, ai pastor, eu tenho medo de não ser mais aceito se as pessoas souberem quem eu sou. E nós vivemos pisando em ovos, vivemos tendo uma vida artificial, porque nós temos medo. Medo. Zaqueu era rico, mas ao mesmo tempo era pobre. Eu não consigo deixar de lado essas duas verdades. A Bíblia diz, ele era baixinho e ele era rico. Eu não consigo deixar de lado. Eu não consigo. E eu posso falar algumas coisas nesta noite para você. Posso? De alguns aqui que estão vivendo uma inconstância na sua vida, verdadeiras contradições,
forte e poderoso de um lado, e vulnerável e ratinho, assustado de outro. Você pode ter 2 metros de altura e ainda assim ser baixinho. Não estou falando de tamanho não, eu estou falando de vulnerabilidades, fragilidades. E talvez seja por isso que você trabalha sem parar. Talvez seja por isso que você tem tantos diplomas na parede. Talvez seja por isso que você não para, porque você tem uma vida complicada. Mas a Bíblia diz que esse camarada complicado ouviu. O que ele ouviu? Ele ouviu. Todo mundo sempre ouve alguma coisa, mas nós temos que ouvir as coisas certas. Alguns ouvem: você é um lixo, você é uma porcaria, você não serve para nada, você é uma fraude, você é uma mentira, você é um nada. Mas esse camarada complicado, ele ouviu que Jesus ia passar ali. Sempre haverá uma voz que cura e sempre haverá uma voz que mata. A escolha é sua. Sempre haverá um demônio, um capeta dizendo: eu sei quem você é, eu sei a sua estatura, eu sei. E sempre haverá uma voz gritando: Jesus está vindo, Jesus está passando por aqui. O ouvido é seu, você canaliza para onde quer. A Bíblia diz que Zaqueu ouviu que Jesus estava passando. Onde foi que ele ouviu? No meio de um povo que não amava, servindo um país que não gostava dele, tendo uma estatura desfavorável. Mas existe uma estrada no meio da minha angústia que traz Jesus para perto de mim. Ele ouviu falar. Havia um fluxo. Jesus está entrando em Jericó, um monte de gente vindo, um monte de gente querendo olhar Jesus. Jesus era um popstar, ele curava, libertava, o nome dele já estava ecoando por todos os lados. E Zaqueu está dizendo: eu sou um camarada baixinho, eu sou um cara rejeitado, eu sou um camarada condenado pela maioria das pessoas, quase ninguém gosta de mim, mas eu tenho que entrar nesse fluxo, eu tenho que estar no meio desse povo, eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu não quero muita coisa dele não, mas eu preciso estar aí. Deus manda te dizer: eu sei que você não é perfeito, eu conheço você, eu sei que você não é aceito em muitos lugares, eu sei que você se vê até como um extraterrestre para algumas pessoas. Alguns falam que você é o filho torto da família, você é uma vergonha. Quantos aqui já ouviram de alguém: você é uma vergonha nessa família, você me envergonhou, eu tinha coisas especiais para você e você fez tudo o contrário. Eu sei que alguns aqui têm histórias difíceis, mas Deus manda te dizer: meu filho, mesmo complicado, entra no fluxo, entra no fluxo, entra. Você ainda está lutando com seus complexos, mas entra no fluxo. Você ainda tem dores na alma, mas entra no fluxo. Você ainda não é aceito pelo teu pai e pela tua mãe, entra no fluxo. Você ainda não foi profissionalmente bem resolvido, mas entra no fluxo, porque é no fluxo que você vai encontrar alguém que vai fazer você realmente ser curado. Você precisa encontrar esse lugar onde simplesmente as suas deficiências não importam. Você precisa encontrar esse lugar onde as suas frustrações, coisas que você ouviu há muito tempo, simplesmente não te prendem. Você precisa encontrar esse lugar que o medo não te segura. Você tem que encontrar esse lugar onde os limites não interferem. Você tem que estar no caminho. Onde é que ele vai passar? Ele vai passar aqui. Eu nunca ouvi, eu nunca o conheci, mas alguma voz está me dizendo: esteja no caminho. Deus não está cobrando de você perfeição, Deus não está cobrando de você interpretação da tua vida. Deus só está dizendo: se eu passar por aqui, você vai estar no mesmo caminho que eu. Se eu passar por aqui. É por isso, meu irmão, que a adoração se tornou algo tão popular na igreja. É por isso que quando você pega alguns artistas estão cantando, é por isso que você vai num velório e querem cantar música, é por isso que você vai no hospital, como eu fui esses dias visitar uma pessoa e tem música, porque quando você abre a boca e começa a adorar, não importa se você é baixinho, não importa o seu passado, não importa se você é gordo, se você é magro, não importa se você é negro, se você é branco, não importa se você é bonito, se é feio, não importa. Quando você adora, você não olha para quem você é, você olha para o que Jesus é. E a minha altura não importa mais, quem eu sou não importa mais. Você quer encontrar Jesus hoje? Pare de me dizer o que falam de você, pare de me dizer o que você pensa sobre você, pare de querer
ser alguém que você não é. Para de colocar palmilha no sapato. Abre a boca e adora, porque quando você adora, meu irmão, você deixa de ser quem você é, para ser um filho de Deus. Porque medem a altura de um pecador, medem a altura de um homem traído, medem a altura de um homem abandonado, medem a altura de uma mãe fracassada, medem a altura de um desempregado, mas ninguém mede a altura de um adorador. Ninguém sabe o tamanho de um adorador. Quando você adora, o teu tamanho não importa. Quando você adora, o passado não importa. Quando você adora, você olha exclusivamente para Deus. Levanta a sua mão, entregue alguns segundos de adoração. Entregue alguns segundos de adoração. Entregue alguns segundos. Ouça a sua voz adorando. Ouça a sua voz adorando, e o teu tamanho não importa. Ouça a sua voz adorando, e a tua estatura não importa. Ouça a sua voz adorando. 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 Ouça a sua voz adorando, 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 o tamanho não importa. Ouça a sua voz adorando, ouça a sua voz adorando, ouça a sua voz adorando. Ouça a sua voz adorando, e os traumas são curados. Ouça a sua voz adorando, e as tristezas vão embora. Ouça a sua voz adorando, esteja no caminho, esteja no caminho. Eu nunca esqueço de uma vez, a gente é calejado, eu não ligo mais, muito tempo que eu não ligo, mas eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, e o pastor da igreja me desrespeitou, quando eu cheguei. Ele não me conhecia, quem me convidou foi um obreiro, e aí ele olhou e falou, eu estava na sala, e ele entrou e falou assim, cadê o pastor que vai pregar hoje? E aí o obreiro falou, está aqui. Ele falou, é você, é? Tá bom. Deus falou assim para mim, não se chateie. Aguarda a hora da pregação. Não se chateie. Quando você abrir a boca, Ele vai conhecer você. Quando você abrir a boca, Ele vai respeitar você. Porque você não prova o seu valor se defendendo. Você prova o seu valor vivendo o seu propósito. Você não precisa dizer quem você é. Você só precisa fazer o que Deus te chamou para fazer. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, podem até zombar de você, mas depois vão pôr o rabinho entre as pernas e dizer, como você é uma bênção. Nossa, como você é usado por Deus. Nossa, como Deus te usa. Aí você fala, vai lamber sabão. Sabe por quê? Porque o que eu não tenho, eu não preciso. Fala para você mesmo, o que eu não tenho, eu não preciso. Quando você foi intimidado por alguma coisa, adore. Algumas vezes eu fico ali na porta, eu vejo as pessoas olhando e falo assim, pastor, nossa, ele é baixinho, olha o baixinho. Eu fico tão feliz, de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que nada pode vir bom de um baixinho. E aí, quando o baixinho fala, todo mundo diz, ué, mas baixinho não pode ser assim. Vou te contar uma história pessoal. Já fiz cura interior. Eu cresci a minha vida achando que líderes têm que ser altos. É uma bobagem que eu coloquei na minha cabeça. Por quê? Porque na minha infância, os professores não davam atenção para nós baixinhos. Eles ouviam os altos. E eu sou muito observador. Eu sempre, numas conversas, eu gosto que quando fale comigo, olhe para mim. Se eu estou numa conversa de 3, 4 e a pessoa que está falando não olha para mim, significa que eu não sou importante. E eu me preocupo muito com isso. Quando eu vou conversar com pessoas e eu vejo que tem mais de uma pessoa, eu me preocupo em eu olhar, porque eu sei o quanto é horrível estar num grupo de pessoas e aquele que está falando só foca em uma pessoa. Quem já passou por isso? Não é horrível?
Porque se a pessoa tem 3, ele só olha para um, o que ele está dizendo? Que só é importante aquele que ele está olhando. Nunca faça isso, hein? É horrível. A pessoa que está numa conversa e não é incluída pelo olhar, ela se sente excluída. E eu vivi a minha infância, porque eu achava que não era. Eu falava, meu Deus, eu sou mais inteligente que esse cara. Não é porque ele é mais forte, mais alto, ele tem mais popularidade que eu. E eu cresci achando que não. Quer dizer, cresci não. E eu envelheci achando que não. E um dia Deus me falou. Deus falou assim, eu vou usar você para confundir. Eu me amo, irmãos, de verdade. Se você falar assim, pastor, se pudesse voltar no tempo, querer ter um tamanho maior. Não gostaria. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu sou perfeito para fazer o que Deus me chamou para fazer. Você tem que parar de se esconder. Você é perfeito para fazer o que Deus te chamou para fazer. E olha onde eu estou hoje. Eu sou o pastor com o maior número de seguidores da Zona Leste de São Paulo. Um dos maiores seguidores do estado de São Paulo. Não é para minha glória não, é para a glória do Senhor. A Lírio tem o culto online mais assistido do estado de São Paulo. Por quê? Porque ao invés de ficar chorando minhas pitangas, eu fui fazer o que Deus me chamou para fazer. Se você parar de reclamar do que não tem e começar a fazer o que Deus colocou na sua mão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Levanta a mão para cá, Deus vai te surpreender, bonitão. Ei, bonitona, muda o discurso, adora e você vai ver a glória de Deus. Eu sou baixinho, mas sou adorador. Eu sou baixinho, mas eu glorifico a Deus. Eu sou baixinho, mas eu posso crer no impossível. Eu sou baixinho, mas eu sei que o meu Deus faz todas as coisas. E esse eu sou baixinho, não estou falando de estatura não, estou falando de vulnerabilidade. Agora eu quero caminhar para o fim. Jesus ia passar ali. Jesus não foi até Zaqueu, Jesus foi até o lugar que Zaqueu estava. O que atraiu Jesus não foi Zaqueu. O que atraiu Jesus foi o lugar que Zaqueu estava. E o que ele estava fazendo no lugar que ele estava. Algumas vezes nós queremos que Jesus venha até a nós, mas nós não estamos no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo. O lugar é mais importante que você. Não adianta você amar Jesus e estar no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Se você estiver no caminho, por mais difícil que seja, Jesus vai. Agora querer ser uma bênção fora do caminho, Jesus não vai. Jesus não vai mudar a rota dele, ele vai passar por onde ele tem que passar. Jesus estava passando por Jericó, e Zaqueu estava em Jericó. Ele virá a você. Ele foi a Zaqueu porque Zaqueu estava no lugar certo. Ele estava com a dor dele, ele estava com o trauma dele, ele estava com a necessidade dele, ele estava com a crise dele, mas ele estava no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo. E quando você está no lugar certo, oh meu Deus do céu, quem vem? Quem vem em minha direção? Ah, mas tem um monte de gente. Jesus não está olhando para um monte de gente. Jesus ama um pecador que vai para o lugar certo. Jesus ama uma pessoa atrapalhada que vai para o lugar certo. Jesus ama uma pessoa que vem de um lar arrebentado e vai para o lugar certo. Ele ama, oh meu Deus do céu. Você não precisa fugir, você não precisa se esconder. Você precisa ficar no lugar certo, e lá naquele lugar certo Ele vai te encontrar. Não espere Jesus longe, vai para o caminho, vem para a igreja, ora, adora. Se você não tem dinheiro, peça ajuda de alguém, vem a pé, faz o que você quiser, mas esteja num lugar que Jesus está passando. Existe um fluxo do Espírito, existe um avivamento, e quantos estão esperando algo novo, trancados em casa, em cima de uma cama, tentando disfarçar que são felizes quando estão mortos? Por quê? Porque curas vêm quando você está no lugar certo. Ele não vai vir por conta da tua altura, Ele não vai vir porque você é rico, Ele não vai vir porque você tem um passado tenebroso.
porque na multidão tem um monte de gente atrapalhada, mas é quando você está no lugar certo. Você é um baixinho, odiado por judeus, rejeitado por romanos, mas está no fluxo de onde Jesus está passando. Eu não quero que você entenda, Jesus não está atrás de uma pessoa fofinha, engomadinha, queridinha por todos. Jesus está atrás daqueles que são rejeitados, que não se enquadram em modelos, mas têm a coragem de dizer: eu vou estar aonde Jesus vai passar. Oh meu Deus do céu! E aí um homem baixo encontra uma árvore alta. O baixinho encontrou uma árvore alta, e a Bíblia diz que esse homem rico subiu na árvore. Desculpa, gente rica não sobe em árvore. Gente rica paga alguém para subir na árvore. Gente rica não corta a árvore. Gente rica paga alguém para cortar a árvore. Gente rica não colhe nada na árvore. Gente rica paga alguém. Gente rica contrata alguém para subir na árvore. Mas aqui ele faz o que talvez não era para ele fazer. Por que ele subiu? Porque a riqueza dele já não era mais suficiente. E você só é capaz de subir na árvore quando você tem uma atitude de humildade. E eu sei que alguns aqui, eu venho para a igreja porque minha mulher, ai meu Deus, eu vou lá. Eu vou, porque é a semana inteira falando, tá bom, eu estou indo. Mas algumas vezes o teu dinheiro não vai te ajudar, a tua capacidade não vai te ajudar. Você faz essa cara de machão aí, mas por dentro é um ratinho assustado. A Bíblia diz que Zaqueu subiu no sicômoro, numa figueira. Agora olhe para mim. Capítulos atrás, Jesus amaldiçoou a figueira. Lembra a figueira que não deu frutos? Jesus amaldiçoou. E agora Zaqueu está na mesma, não na mesma, mas em uma figueira que representa maldição. Apenas algumas páginas atrás da Bíblia, Jesus amaldiçoou. E o nome Zaqueu, interessante, Zaqueu significa puro. E agora Zaqueu está numa figueira amaldiçoada. E quando Jesus chega perto dele, Jesus diz: desça daí. Desça. Religiosos não entendem muito o que eu vou pregar aqui, porque existem uma série de conflitos nesse texto. Zaqueu é o impuro, mas chama puro, está na figueira amaldiçoada. Jesus manda ele descer, porque tem horas que a nossa vida ela é complicada. Eu não sei você, mas você já teve aquele momento de falar assim: meu, eu estou com preguiça de dizer como eu estou. Então se perguntarem se eu estou bem, eu vou dizer eu estou bem. Quem já teve preguiça de explicar a sua situação? Fala assim: eu vou dizer que está tudo bem, é melhor. Eu já passei por isso. Como é que você está? Você fala: meu Deus, se eu tiver que contar mesmo, está tudo bem, meu irmão. Está tudo em ordem. Zaqueu era um cara assim que daria muito trabalho explicar quem ele era. E eu sei que alguns aqui falam: pastor, não dá para eu explicar quem eu sou não. Nem eu entendo mais quem eu sou. Mas está tudo bem. Porque quando Jesus chega no lugar certo que você está, a Bíblia diz que Jesus diz: desça da árvore amaldiçoada. Olha para o seu irmão e fala: acerte o lugar. Se você acertar o lugar que Jesus vai passar, se você acertar o lugar, você pode ficar de boa esperando que Jesus vai até você. Se você acertar o lugar, nenhum demônio vai te perturbar. Se você acertar o lugar, ninguém vai te tirar de lá. Agora, Jesus desce e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque essa árvore eu amaldiçoei. Mas não é você que vai ficar no lugar da maldição. Quem vai para o lugar da maldição sou eu. Desce daí, eu vou com você para sua casa. Pouco tempo depois, Zaqueu, eu vou me tornar maldito para que você seja livre. Desce, desce que eu vou para a tua casa hoje. Desce,
Eu vi que você veio me ver. Eu sei que você tem uma história complicada. Desce. Desce porque você está no lugar certo. Não deixe nenhum inferno, absolutamente ninguém, impedir você de descer da figueira. A figueira simboliza um lugar de ver Jesus. Mas eu ainda me sinto amaldiçoado. Eu ainda me sinto filho torto. Eu ainda me sinto marido incompetente. Eu ainda me sinto o servo de Deus. E Jesus diz: essa maldição que você merece, desça. Volte para sua casa comigo hoje. E deixe que quem vai subir na figueira amaldiçoada sou eu. Eu vou pagar pelos teus pecados, eu vou pagar pelo teu passado torto, eu vou pagar pelos teus erros, e eu vou dar a você uma vida nova. Você não precisa mais ficar numa figueira de maldição, porque a partir de agora eu vou trocar de lugar de você. Eu vou trocar, você vai para um lugar de vida e eu vou para um lugar de morte. Você vai para um lugar de paz e eu vou para um lugar de guerra. Você vai para um lugar de bênção e eu vou para um lugar de maldição. Você vai para um lugar de cura e eu vou ser machucado, e eu vou ter no meu corpo as feridas pela tua cura. Zaqueu, desce depressa. Escute, Zaqueu, você vai descer dessa árvore porque eu vou pagar o preço por você. A mesma coisa que te envergonha não vai te envergonhar, porque eu vou passar vergonha por você. Escute, alguns queriam que você fosse diferente do que você é, e Jesus está dizendo: você não precisa ser diferente de quem você é. Eu te conheço e eu vou te abençoar hoje. Eu não vou te abençoar quando você tenta ser quem você não é. Eu não vou te abençoar quando você tenta ser um personagem. Eu não vou te abençoar quando você tenta ser fortão. Eu vou te abençoar quando você se humilha. Eu sei que você é rico de muitas coisas, mas se você subir nessa árvore, hoje eu vou te exaltar, tirando você daí. Hoje eu vou mudar a sua história. Eu vou acabar com os teatros da sua vida. Eu vou acabar com as farsas do seu espírito. Eu vou acabar, eu vou limpar você. Eu vou te dar, mas não desça devagar não, Zaqueu. Desça de uma vez por todas. Não desça aos poucos não. Desça agora. Não perdoe aos poucos, perdoe de uma vez. Não adore aos poucos, adore de uma vez. Não sinta a minha presença aos poucos, sinta a minha presença de uma vez, porque eu vou mudar a sua história. O encontro. Jesus tira Zaqueu da árvore e vai para casa. E quando Zaqueu vai para casa, fica comigo, já encerrei. Zaqueu vai dizendo: Jesus não pediu nada. Jesus não pediu nada, mas ele vai falando assim: Jesus, olha, eu vou pegar metade do meu dinheiro e vou dar aos pobres. Jesus, se eu lesei alguém, eu vou vender, eu vou pagar 4 vezes mais. Por quê? Porque há uma mudança de dentro para fora. Jesus não deu uma aula para ele, Jesus não deu um sermão, Jesus não colocou o dedo na cara dele, porque a presença de Jesus de dentro para fora vai fazer eu ser quem eu nunca fui. E eu quero dizer uma coisa: tem situações que você falou: eu nunca vou mudar, eu nunca vou pensar diferente, eu nunca vou conseguir consertar. Jesus está dizendo: me encontre, que naturalmente eu vou começar a consertar a sua vida. Eu vou te dar ações que você nunca imaginou fazer. A paz vai voltar para o seu interior, você vai voltar a dormir, você vai parar de ficar assaltando a geladeira de madrugada por conta da ansiedade. Você vai voltar a dormir, você vai regularizar a tua saúde, você vai regularizar o teu peso, você vai voltar a ter uma vida de qualidade. Eu estou indo para a tua casa, e você vai dizer: mas eu não mereço, eu mereço morrer. Jesus está dizendo: você merece viver, porque eu estou indo morrer no teu lugar. Eu estou indo pagar o preço pelos teus pecados. Levanta a mão para cá. Eu não sei para que eu estou pregando, mas você veio aqui atrás do quê? Atrás de música. Música não muda. Você veio aqui ouvir Pastor Diego não muda. Mas se você estiver no lugar certo, se você estiver na hora certa, e Jesus passar, do teu interior rios de águas vivas vão fluir. É o poder do encontro, é o poder do encontro. Fecha os olhos, é o poder do encontro. E Jesus está passando aqui, Jesus está passando aqui. Ele vê você, Ele sabe quem você é, Ele sabe tua Ele sabe tua estatura. Oh meu Deus do céu, eu sou baixinho, mas eu sei adorar. Oh meu Deus do céu, eu sou baixinho, mas eu sei dar glória. Oh meu Deus do céu, eu tenho vulnerabilidade, mas eu quero dar glória. Oh meu Deus do céu, a minha alma está aflita, mas eu posso dizer: santo, 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 santo.